Agora vamos falar de segurança. Rio Claro tem um novo delegado seccional e a segunda mudança este ano e que acontece em meio a denúncias de recebimento de propina por parte de policiais civis. Quem assume a delegacia seccional é o delegado Álvaro Santucci 90 Júnior, que iniciou sua carreira policial aqui mesmo, em Rio Claro. A minha rotina era outra, né? Era mais delegacia de polícia, uns casos, boletins de ocorrência, inquéritos policiais, plantões, enfim. Agora é um trabalho mais administrativo. O novo delegado foi reconhecido nacionalmente após o caso da morte da adolescente Gabriela Nishimura, de 14 anos, que caiu do brinquedo no Parque Hopi Hari, em Vinhedo, em 2012. Na época, Álvaro era o delegado do município. Houve uma falha no término da manutenção em deixarem aquela cadeira inapta. Alguém poder chegar lá e abrir aquela trava. E muitas pessoas foram ouvidas, funcionários, desde funcionários, os primeiros lá de baixo escalão até a diretoria, até a presidência, né? Inclusive, pessoas da diretoria acabaram sendo indiciadas também, né? O delegado chega em meio a denúncias de que policiais civis de Rio Claro estariam envolvidos em casos de cobrança de propina. A suposta vítima acionou o Ministério Público, que montou uma operação para surpreender os suspeitos. Eles chegaram a ser presos, mas foram liberados. O caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Civil. Inicialmente existia uma lista com as cédulas que teriam sido retiradas do caixa eletrônica pela vítima e teriam sido xerocadas, isso em âmbito do Poder Judiciário, no Ministério Público. E aí, durante a abordagem, não foi encontrada essa lista e nem o valor que a vítima alega ter entregue aos investigadores. Né, tem a questão da droga também, que foi encontrado 2 pinos, né, contendo cocaína, né? Uma situação também que nos deixa intrigado, né? Por que os investigadores teriam droga no carro, né? Fazer, quem sabe, uma cariação entre eles, uma reconstituição, se for o caso, né? Acho que para se dirimir todas as dúvidas aí. E na madrugada de hoje, a equipe da Força Tática da Polícia Militar fez uma grande apreensão de drogas. Uma denúncia levou os policiais até uma obra que fica no Jardim Progresso. Ali eles encontraram 5 tijolos de maconha, pesando quase 3,5 kg, 213 pedras de crack e ainda mais de 250 pinos de cocaína. Ninguém foi preso. Um suspeito morreu baleado pelos próprios comparsas durante um assalto a uma fazenda em Araras na noite de ontem. Segundo a Polícia Civil, 4 homens armados entraram na propriedade e renderam um casal de caseiros. Em seguida, um deles foi até a casa principal, onde estava o dono da fazenda, a mulher dele e o filho. Ao perceber a movimentação na casa, o assaltante disparou várias vezes e chegou a acertar o braço do proprietário. Ferido, a vítima apagou as luzes e ficou abaixado com a família. O suspeito que atirou entrou na casa, mas como não achou que tinha alguém lá, achou que não tinha ninguém, saiu pela cozinha. E aí foi atingido por tiros dos comparsas, que pensaram que fosse o dono da fazenda. O ladrão morreu no local. O trio fugiu num carro roubado, levando o caseiro e a mulher como reféns. O casal foi deixado a 2 quilômetros da propriedade. O suspeito morto foi identificado como morador de Rio Claro. Segundo a polícia, ele já tinha passagem por furto de trator. Claro, amanheceu com o tempo aberto, o sol aparece entre algumas nuvens. Tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima hoje foi de 20 e a máxima pode chegar nos 33 graus. Amanhã, quinta-feira, previsão de pancadas de chuva também à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 33. A sexta-feira deve amanhecer ensolarada, podendo ter também aumento de nuvens ao longo do dia, com previsão de chuva à noite. Máxima de 33 e mínima de 23 graus. Hoje, quarta-feira, dia de falar das atividades do PROCON. Tudo bem, Sérgio Santoro? Bem. Nosso superintendente do PROCON aqui de Rio Claro, começar a falar do preço dos combustíveis, né? Realmente o PROCON esteve acompanhando aí a situação do preço nas bombas para ver se o consumidor não está sendo lesado, hein?
Sim, a gente acompanhou e agora o governo vai ajudar, porque o governo, a partir do dia 1º de março, na verdade, através do CONFAZ, o Conselho Fazendário, ele vai divulgar não é bem uma tabela, mas é um parâmetro de referência em cada estado para saber se o consumidor não está sendo lesado. Por exemplo, aqui em Rio Claro, a gente tem um parâmetro de 3,20 a 3,30. Quando passa disso, já existe cobrança abusiva. O CONFAZ vai fazer exatamente isso. Cada estado vai ter um parâmetro. Então, tem um estado que vai ser 3,25, 3,20, enfim, 3,23, 3,30, para realmente se evitar. Porque quando não tem tabela e o governo fez aquele repasse do imposto, muita gente abusou, pôs gasolina 3,50, 3,60, aí não tem jeito. Houve notificações aqui em Rio Claro? Houve uma, de um posto que estava cobrando R$ 3,49. Os outros estavam tudo dentro da normalidade após o repasse do imposto do governo. Agora tem também toda essa questão nas rodovias que a gente tem acompanhado aí, essa paralisação, essa movimentação dos caminhoneiros, e em alguns estados aí o preço tem estourado, inclusive chegando a R$ 5,00 o litro do combustível da gasolina na bomba, né? Nesse caso, supondo que isso chegue a afetar a região aqui, o estado de São Paulo, o consumidor tem o que reclamar ou aí tem um fator externo que acaba influenciando? Existe aí o consumidor falar, ó, eu não tenho nada com isso? Não, existe sim. A cobrança abusiva, seja ela por fatores, né, extras, que nem você está dizendo, não deixa de ser uma cobrança abusiva. Obviamente que o próprio órgão de defesa do consumidor exerce uma relevância nesse sentido, mas isso não quer dizer que cada um pode cobrar R$ 5,00 um litro de combustível, que nem está acontecendo lá no Paraná, Santa Catarina. Exatamente. Então já é um absurdo. Mas assim, o consumidor pode reclamar sim, pode reclamar, fazer o registro e o órgão de defesa do consumidor pode ir para cima nesse sentido. Porque assim, não pode virar a casa da mãe Joana. E às vezes tem o pessoal que aproveita, né? Exatamente. Já coloca exatamente. lá em cima. Mudando um pouquinho de assunto, Sérgio, em relação ao que o PROCON pode fazer, qual é a ação num caso de carro zero que sai da concessionária já apresentando um defeito? Nesse caso, o que o PROCON faz e que o consumidor pode fazer? O consumidor pode fazer o registro, né? Obviamente, quando você compra um carro zero, você não quer ter problema, né, Paulo? Então, aí dá um defeito logo em seguida. Seria o primeiro princípio, né? Isso, exatamente, que era para não ter dor de cabeça. E aí, o que acontece? Faz o registro. A concessionária tem 30 dias para regularizar aquilo. Aí o consumidor leva e dá defeito de novo. Ela tem mais um período para deixar em ordem. Não deu, acontece de novo. A partir da terceira vez, ela tem direito a um outro carro zero. Aconteceu um caso aqui em Rio Claro, dois casos que nós conseguimos para o consumidor um carro 0 quilômetro na troca por um outro. Porque deu defeito mais de uma vez. E aí, lógico que cada caso é um caso, né? Obviamente. Claro. Porque qual é a obrigação primeiro da concessionária e até da fábrica? Deixar em ordem. Ah, mas é zero, não quero saber. Não é bem assim, tem que deixar em ordem. Agora, falando um pouquinho do cadastro de inadimplentes. É uma dúvida que existe do consumidor. Por quanto tempo o nome do consumidor pode ficar preso ali neste cadastro? Existe determinado serviço ou setor, mais tempo, menos tempo? Como é que funciona? Não, são 5 anos, ninguém pode ser... são 2 detalhes importantes quem está me vendo. 5 anos que você pode ficar negativado de acordo com um registro. É automático, Paulo. Quando dá 5 anos, o próprio sistema apaga, sem a necessidade de você ir lá e pedir, tira meu nome. Ele vai sair automaticamente. Outro detalhe importante, ninguém pode ser negativado 2 vezes pela mesma dívida. É muito comum, a pessoa deve para um banco e aí começa a chegar perto dos 5 anos, 4 anos e meio, esse banco vende para uma agência cobradora. A agência vai lá e negativa a pessoa novamente. Ela está negativando 2 vezes, isso é uma prática ilegal, ela tem que reclamar para excluir isso. Não pode, só pode uma vez e só pode 5 anos. Agora, há casos, por exemplo, que o consumidor regulariza a situação e a empresa mantém o nome dela no cadastro. A obrigação é da empresa fazer o comunicado para retirar. Nesse caso aí, qual que é o direito do consumidor? O direito do consumidor, o nome dele, uma vez pago a dívida, 5 dias, o nome dele tem que estar fora. Isso é lei. Entendeu? Pagou, a empresa tem que ir lá, retira. Então, normalmente sai com
3 dias úteis, estou falando dias úteis, viu? 5 dias úteis. Né? Então, normalmente sai antes, mas é 5 dias o prazo máximo. Passou de 5 dias, já está cometendo uma ilegalidade. Sérgio, Eduardo aqui, chegou a pergunta da Vila Indaiá. Ele diz que o condomínio dele aumentou, né, em julho de 2014, teve 50% de reajuste, e agora em janeiro, novos 80% de reajuste. Ele quer saber se isso está correto. Então, a questão de condomínio é um grande problema. Quem decide aumento é convenção de condôminos, tá? Tem uma ata, tem toda uma convenção. Mas, se você julgar que aquilo foi abusivo, ó, subiu 50%, não justificar o porquê, mas estava muito parado, fazia muito tempo e tal, desde que justifique tudo bem, senão acaba virando cobrança abusiva. O PROCON já atendeu alguns casos de condomínio, de aumento, não pode ser nada abusivo. Agora, não é, olha, mas fazia 10 anos que não subia, aí eu obviamente tenho que fazer um acompanhamento, mas eu estou estranhando porque, pô, 50 lá e mais 80. Agora, é meio complicado. Então, olha na convenção para ver se isso não é abusivo. Se for, faz o teu registro no órgão de defesa do consumidor, lá no PROCON, que vai chamar e vai tentar buscar o seu direito de cidadão. Davina, do bairro Recanto do Paraíso, pergunta aqui, Sérgio. IPTU ainda não chegou, problema de distribuição dos carnês, enfim, a gente até já falou sobre isso aqui. Quem não tem como pegar pela internet ou ir retirar o carnê lá no Atende Fácil, o que deve fazer? Porque disseram que vai pagar multa caso vença. Por exemplo, chega o carnê depois do vencimento. Essa é uma questão muito complicada, mas o órgão de defesa do consumidor ele entende que se recebeu com atraso, ele não tinha como pagar, ele tem que ser isento dessa multa. Agora, isso depende muito de negociação. O problema de imposto não é uma relação de consumo de PROCON. Então, é difícil eu responder com certeza isso que eu estou dizendo. Porque quando o imposto não é uma relação de consumo direto, existem normas da própria prefeitura em cima disso. Então, o órgão de defesa do consumidor tem que olhar de uma forma um pouco diferente, mais cuidadoso nesse sentido. Agora pode ter a questão da prefeitura ter colocado outras ferramentas para a pessoa retirar o boleto. Isso, né? também é um outro problema. Olha, mas eu não tenho internet. Mas você pode ir numa lan house, você pode, enfim, você pode procurar outros meios. Isso cai naquela coisa, o carteiro não me entregou o boleto, eu não paguei e não vou pagar a multa. Não é assim, cabe ao consumidor zelar. Uma vez anunciado que seria entregue tal dia, ele tem que correr atrás e zelar pelo seu compromisso. Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima Alô PROCON. Eu que agradeço e até mais.